Paz do Senhor Jesus Cristo, essa é a sua EBD em Dia, mais uma lição, mais uma oportunidade que Deus nos concede. E já vamos para a lição número 6, o avivamento no ministério de Pedro. O tema geral desse trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Já estamos praticamente estamos na primeira semana de fevereiro, que Deus possa te abençoar. Quero agradecer a Deus aqui nessa oportunidade, fazer menção, todos os trabalhos aqui são presididos pelo nosso pastor Cláudio Caetano. É uma alegria, um privilégio estar convosco. E comigo está pastor Neemias. Muito bem, também queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para juntos estudarmos mais uma lição importante a respeito do avivamento. Avivamento e quebrantamento mediante o poder de Deus. Vemos também o que Deus quer fazer em cada um de nós para sermos úteis na realização da sua obra. Aleluia. Eu vou pedir ao pastor Neemias fazer essa oração que deve nos abençoar nessa oportunidade. Pastor Neemias, pode orar, por favor? Oremos. Maravilhoso Deus, nesse momento pedimos ao Pai, no nome do Teu amado Filho, que o Teu Espírito Santo seja presente em cada vida, em cada coração, para que assim possamos compreender a Tua santa e bendita palavra. E também assim, ó Pai, repartirmos a Tua palavra com as demais pessoas que precisam também deste pão espiritual. Pedimos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. O nosso textuário vem dizer: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Está em Atos 2,14. A verdade prática, a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos. Diz o seguinte: Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, ou às 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retirado por ela. Aleluia, pastor Neemias. A nossa introdução, vamos começar aqui, ouvir nosso pastor nessa oportunidade, né? A introdução, veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Cristo, em 2 momentos da sua vida. O primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, e apresentava-se como um homem compulsivo, voluntarioso, espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido pelo poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. O que falar de Pedro, né, pastor Neemias? O apóstolo Pedro é um belo exemplo para cada um de nós a respeito do nosso ministério. Como o texto aqui nos fala, nós encontramos em Pedro 2 momentos da sua vida, 2 fases. O antes dele receber o batismo com o Espírito Santo, antes do Pentecoste, e o após este evento maravilhoso, esse evento tão importante. Então, que isso também aconteça em nossas vidas, quando nós recebemos o Espírito Santo, que não seja apenas
uma experiência espiritual, mas que este poder do Espírito do Senhor acompanha toda a nossa vida ao longo do nosso ministério, para que possamos sempre frutificar para o reino de Deus. Então estaremos vendo na lição de hoje este exemplo na vida do apóstolo Pedro. Pastor Neemias, eu estava comentando que se nós fôssemos fazer um processo frio, seletivo, no que tange a questão da vaga pretendida, ou da responsabilidade a ser preenchida para o ministério apostólico, possivelmente, meu nobre, querido, amado irmão, nós não escolheríamos Pedro, não pelo ímpeto dele, mas pelos altos e baixos que esse homem demonstrava. Com Cristo, eu acredito que foi o ápice, mas na vida dele, eu imagino que ele deve ter tido vários altos e baixos. Tanto se pensar nos outros apóstolos, né? O próprio Judas Iscariotes, né? O que seria de nós, irmãos, pastor Neemias, né? Se não fosse o chamamento do nosso mestre. É interessante nós notarmos, a vida de Pedro nos mostra o seu temperamento, que talvez deveria ser o colérico ou o sanguíneo. E esse temperamento todos nós trazemos conosco, e quando aceitamos a Jesus, ele não é mudado, mas ele é controlado. Vemos, por exemplo, na própria vida do apóstolo Pedro, intempestivo, homem bastante vulnerável, mas depois que ele passa pela experiência do batismo do Espírito Santo, do Pentecostes, o seu caráter é moldado. Assim conosco também. Então, o nosso caráter deve ser santificado, deve ser moldado, para assim nós podermos produzir o fruto do Espírito, conforme a própria Bíblia fala. É claro, então, talvez nenhum dos apóstolos, nenhum de nós seríamos escolhidos, né? Porém, Cristo nos chama, nos prepara, nos capacita, e ele age muito diferente de nós, os humanos, porque ele contempla de outra forma, né? Aleluia. E a própria leitura, o próprio ponto 1, pastor Neemias, vai falar sobre episódios bem específicos. Primeiro foi a manifestação, a revelação de Deus ao próprio Pedro sobre o Cristo, né? E logo em seguida nós vemos o Cristo, que era o Pedro que foi alvo da revelação de Deus. De repente o próprio Pedro já é alvo da influência do inferno. Quando Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Né? Então, assim, um homem realmente com altos e baixos. E aí vai estar falando sobre a questão de Pedro, sobre o tratamento de Pedro. Né? Quando Jesus vem falar sobre Pedro, a questão de Pedro ser pedido para ser cirandado pelo diabo, né? E a questão, por final, a questão da negação, mas na frente vai estar vendo a questão da restauração de Pedro, pastor Neemias. Tem liberdade. Então, nessa primeira parte da nossa lição aqui, nós temos o Pedro antes do Pentecostes. Aqui na primeira subdivisão fala das duas atitudes de Pedro. A primeira nós vemos quando Cristo interroga os seus discípulos a respeito de como as pessoas estavam vendo a pessoa de Cristo e o seu ministério. Então, eles responderam que alguns achavam que era Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, isso era o que o povo estava pensando. Mas Cristo agora indagou de modo particular para os seus discípulos a respeito diante de Deus, de quem eles achavam que era o próprio Messias ali. E Pedro, tomando a palavra, então falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu ao Pedro, dizendo: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Imaginemos como Pedro deve ter se sentido lisonjeado quando Jesus falou essas palavras. Mas imediatamente acontece mais um episódio, quando Cristo começa agora a falar a respeito do seu ministério, que ele veio aqui para nos resgatar, que ele seria condenado, seria morto, ao terceiro dia ressuscitaria. Então Pedro retrucou, disse: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isto. Está lá em Mateus 16 e 22. O texto também nos fala que Pedro chamou Jesus à parte e mais reservadamente falou para o Senhor Jesus a respeito disso. E agora vemos então uma situação completamente diferente.
quando Jesus diz para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E o texto que da lição nos diz que isso deve ter sido muito desconfortável para o Pedro ouvir essa reprimenda do mestre amado diante dos demais apóstolos. Sabemos que Pedro não falou agora, antes o Espírito Santo revelou para Pedro quem era Jesus, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Mas agora ele certamente deixou de vigiar, Satanás veio e sopra no seu ouvido, e ele então traz essa mensagem que não veio do céu, não veio da parte de Deus, mas tentando ali atrapalhar o plano da salvação. Eu gostaria de até pegar um gancho, quando Jesus repreende Pedro. Na verdade, todos nós parece que gostamos apenas de ouvir elogios. É verdade. Não gostamos muito de ouvir uma reprimenda, uma correção. No entanto, nós vemos que a palavra de Deus nos fala, lá em Provérbios 9, 8, que assim, repreenda o sábio e ele te amará. E ainda em Eclesiastes 7,5 diz que é melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a cantiga de tolo. Então, muitas vezes a repreensão ela vem para nos corrigir, para nos ensinar, para não tomarmos o caminho errado. Então, foi nesse sentido que Jesus também estava repreendendo Pedro. É verdade. Quando a gente, voltando um pouquinho, fugindo um pouquinho do contexto, falamos da educação de filhos, né? Da nossa própria educação como crianças, quando éramos crianças, né? Na verdade, se você pegar uma criança e não dá nenhum parâmetro para ela de certo e errado, né? Automaticamente ela vai fazer tudo de errado. Porque a tendência carnal e humana é descambar para o lado errado. Mas por isso que precisamos da educação dos pais, né? Para nos moldar no caminho que devemos andar. Porque quando a palavra de Deus diz em Provérbios, ensina a criança o caminho que deve andar, porque crescendo não se desviará dele, fala no processo de crescimento de educação, que é uma atividade paterna. Então, assim, nós precisamos, vez por outra, estar sendo moldados ou amoldados pela palavra de Deus. Nós estamos aferidos, como eu falei esse dia sobre algumas ferramentas, falei sobre prumo, nível e esquadro. Nós precisamos, para construir uma obra, né, são as 3 pilares básicos, em tese, né? Para você fazer uma obra de forma correta, né? Então, na nossa vida cristã, nós precisamos da palavra de Deus para nos alinhar, pastor Neemias. Então, assim, nós precisamos ser chacoalhados vez por outra, porque nós não somos tão bonzinhos assim, pastor. Nós não somos tão bonzinhos assim. Nós somos alvo da misericórdia, da graça de Deus, como Pedro foi, porque nós temos as nossas mazelas, pastor. Mesmo dentro do seu temperamento, e aqui, você professor pode ali, de repente, entender um pouco a questão dos 4 temperamentos, as 4 pilares, né? O sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. 4 formas, né, que o homem tem de reagir e interagir com o mundo, né? É assim que a psicologia subentende, né, a questão do homem, que quando fala homem e mulher, né? Entender, mas dentro das nossas características nós temos nossas mazelas. Não vou dizer que não vamos dizer que o Pedro era totalmente errado, ou que o fulano ou o Tiago era totalmente certo. Não, todos tinham seus defeitos. É interessante. E aqui na primeira parte ainda fala Pedro nega Jesus 3 vezes. Então, dentro dessas 2 atitudes de Pedro, vemos agora também ele demonstrando uma autoconfiança demasiada quando Jesus o advertiu ali na noite da última ceia, quando ele institui também o ato da Santa Ceia em memória ali do seu sacrifício de carne na cruz do Calvário. Ele falou que um deles iria trair Pedro. Autoconfiante, diz: não, eu jamais, Senhor, eu não vou te trair. E depois ele reafirmou dizendo: ainda que seja necessário morrer por ti, eu morrerei, não vou trair. E nós conhecemos muito bem ali a história. Quando Jesus foi preso, ele seguiu de longe, depois adentrou lá no local onde estava julgando a Cristo, ficou sentado no pátio e foi reconhecido por uma criada, dizendo que ele era um dos discípulos. Ele diz: olha, eu nem sei o que você está falando. Passado mais um momento, outra criada também diz: olha, você na verdade era um dos seguidores de Jesus. E ele diz: olha, eu não entendo o que está falando, não sei o que está falando. E na terceira vez, diversas pessoas disseram: olha, a tua maneira de falar, o teu aspecto de Galileu, você é um dos seguidores de Jesus. E daí ele começa agora a
jurar, a praguejar, que não conhecia, né? E daí então o galo canta, conforme Jesus lhe havia profetizado, o galo canta, e Pedro já havia negado o Senhor 3 vezes. E ele sai dali e chora amargamente. Então Pedro, ele confiou demasiadamente em si mesmo, não dando ouvido à advertência de Cristo. Ele então desobedeceu ao que Jesus lhe havia falado por não vigiar. Ele deixou de vigiar e assim ele esqueceu da palavra de Cristo. Então nós devemos sempre guardar as advertências para nós não sermos surpreendidos de modo negativo diante de provações que a vida nos oferece. Então temos esses 2 momentos de Pedro, claro, antes de ele receber ali o poder do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Aleluia! Eu louvo ao Senhor porque, irmãos, nenhum de nós é melhor do que Pedro. Com certeza, né? Nenhum de nós é melhor do que Pedro. Então, longe de mim querer condenar o Pedrão e salvar o Luiz. Muito pelo contrário. Se Pedro errou, nós podemos errar. Mas com Cristo, com o Espírito Santo, nós podemos, a probabilidade de errar é menor. Então, só digo uma coisa, pastor, nas minhas orações: me cubra com teu sangue, Jesus. Não vou eu apontar um Pedrão aí e depois está cometendo de forma indireta os mesmos erros. Que muita gente entra por esse caminho. Eu já preciso chamar, meu querido, o tempo voa, pastor Neemias. Eu preciso chamar nosso primeiro intervalo e já estamos de volta para o nosso segundo bloco, nosso segundo ponto, nosso EBD em Dia. E já estamos de volta com a sua EBD em Dia para o nosso segundo bloco. E só salientando mais uma vez, comigo está nessa oportunidade o pastor Neemias, um dos pastores pioneiros aqui da cidade de Jaraguá do Sul, pastor aqui na igreja, pastor ajudante, voluntário, né? Pastor voluntário, auxiliar aqui na igreja 7, uma benção. É professor de escola dominical, professor de teologia há muitos anos aqui. Para mim, particularmente falando, é uma alegria muito grande poder estar dividindo esse espaço contigo, pastor Neemias, né? Que Deus possa continuar te usando, possa sempre continuar sendo esse alicerce, esse exemplo para todos nós aqui em Jaraguá do Sul. E nosso segundo ponto vai falar sobre Pedro, o Pedro agora após o Pentecostes, pastor Neemias. Interessante, então, Pedro batizado no Espírito Santo. Diz que na nossa lição, que após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. É interessante, podemos até lembrar, falamos recentemente que Pedro havia negado o Senhor Jesus 3 vezes ali diante de criadas e funcionários ali do Sinédrio. Agora nós vemos que o mesmo Pedro, no dia de Pentecostes, quando estava acontecendo essa festa em Jerusalém, a cidade estava repleta de pessoas, peregrinos de Israel e de outros lugares até. O mesmo Pedro que negou o Senhor Jesus, lá de modo praticamente mais, em particular, reservado, agora diante de diversas pessoas na cidade, ele se levanta e ele prega o Evangelho de Cristo. Nós vimos na lição anterior, na lição de número 5, que quando as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, vieram algumas perguntas que diríamos perguntas pentecostais. As pessoas perguntavam: como podemos cada um de nós ouvir esses homens judeus falando no nosso próprio idioma? E outro dizia: o que quer isso dizer? E Pedro aqui então agora ele começa a dizer: olha, essas pessoas não estão embriagadas como alguns de vocês pensam. E ele então começa a pregar ali a respeito do Espírito Santo, que conforme Joel havia vaticinado lá do Antigo Testamento, o Senhor faria com que toda a carne daqueles que creem no Senhor Jesus, na palavra do Senhor, receberia o poder do Espírito Santo. Eles falariam novas línguas, eles profetizariam, teriam sonhos. Então diz que era o cumprimento desta palavra. Então vemos na realidade aqui um outro Pedro agora, não mais aquele homem ali intempestivo, volúvel, que confiava em si mesmo. Agora ele levanta-se confiando no poder do Espírito do Senhor e pode pregar diante daqueles povos que ali estavam, quando quase 3.000, aproximadamente 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. O que mais me chama a atenção, irmãos,
O coração de Pedro era um coração muito sincero, eu digo, muito transparente. Ele errou, irmão, porque confiou, meu querido professor, confiou no seu próprio eu, no Pedrão, né? Então, Cristo nos mostra que devemos confiar no Senhor. E porque de nós mesmos, para dar às pessoas, para dar ao seu aluno, às pessoas que te ouvem, nós não temos nada, meu irmão. Mas em Cristo nós temos sim a dar para as pessoas. A dar uma palavra de ânimo, uma palavra de salvação, levar cura, levar essa transformação. O que mais me chama a atenção, pastor, é que o próprio homem, era o mesmo homem, mas um homem novo. Que o Evangelho faz, né? O poder do Evangelho faz homens novos. Pegam homens, um Pedro desanimado, jogado na beira da praia. Pedro tinha virado as costas para o Evangelho, irmãos. Pedro, quando o Cristo foi crucificado, ele disse: acabou para mim. Eu vou voltar para a minha vida. E não tinha a vida muito honrosa, muito digna. Ele era pescador. Ele voltou, olha, toda a minha expectativa, pastor Neemias. Imagina Pedro, conjecturando Pedro, professor. Tudo que ele tinha criado, ele caiu fundo, ele caiu de cabeça naquela onda, né, entre aspas, permite usar essa palavra, e de repente se viu frustrado, porque a sua esperança estava morta. Mas como ele não tinha entendido, né, o Jesus tem que voltar para tratar. Quando Jesus ressuscita, ele diz: olha, avisai a todos. E o que mais me chama a atenção no carinho do mestre: e diga para Pedro. Oh, glória a Deus! Deus conhece o teu nome. Deus conhece a tua história, o teu CPF, o teu DNA, a tua digital, irmão, especificamente. Ele disse: olha, avise todos, mas com carinho, eu estou conjecturando. Diga para o meu amigo Pedro que eu tenho um particular com ele. Aleluia! Eu tenho um particular com Pedro. Né? E Pedro foi tratado pelo mestre. E aí a gente vai estar vendo nos próximos pontos o que esse homem pôde fazer em nome de Jesus. É muito interessante quando Pedro nega o Senhor Jesus 3 vezes e Jesus olha para Pedro. Eu tenho por certo que o olhar de Jesus não foi um olhar de reprovação, de repreensão, assim como o pai da parábola do filho pródigo. Foi um olhar amoroso, um olhar misericordioso, tanto é que Pedro chora amargamente. No entanto, o Senhor Jesus não descartou Pedro, mas o próprio Jesus, como vimos agora, o irmão está falando, por ocasião da ressurreição ali, aquele anjo disse às mulheres: digam aos discípulos para que vão até a Galileia, onde Cristo irá diante deles, e lá o vereis. E diga também a Pedro. Aleluia. O anjo fez menção de mencionar o nome de Pedro. Aliás, o nome do único apóstolo que foi anunciado foi de Pedro. Então Jesus tratando de modo especial Pedro, para que ele se recuperasse certamente ali foi muito difícil para essa aprovação. Pelo fato de ter negado o Senhor Jesus, eu posso imaginar que todo inferno veio sobre Pedro, dizendo: para ti não há mais esperança. Jesus havia dito que ele apacentaria, né? Haveria de apacentar, e o inferno agora tentando desestimular, tentando destruir o plano de Deus na vida de Pedro. No entanto, o Senhor Jesus consegue ali recuperar a vida espiritual de Pedro, seu ministério, e foi uma grande lição, porque ele certamente para o resto da vida aprendeu: nunca mais vou confiar em mim mesmo, mas vou confiar nas forças do Senhor. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, o ponto 2 vai dizer Pedro e a cura do coxo, juntamente com João. Irmão, essa é uma passagem emblemática, clássica do Novo Testamento, né? Pedro e João subindo, né? Se não me engano, a hora nona, às 3 da tarde, para o templo, né, orar. Pedro já não... Um outro Pedro, irmãos, cheio do poder de Deus. Não, eu não tenho, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E o homem saiu pulando, correndo. E com certeza era um homem que todo mundo conhecia. Era alguém conhecido na porta do templo, dependia da misericórdia de Deus. Não, o fato mais chamou atenção não foi que o homem andou, é que o homem mudou de vida. A partir daquele momento ele pôde trabalhar. E Pedro, pastor Neemias, o texto vai dizer sobre algumas curas, algumas coisas maravilhosas que aconteceram no ponto 3, algumas coisas maravilhosas que ocorreram na vida de Pedro também ali. Aqui no ponto 2 ainda, destacando ali, ó. Então,
após receber a cura, o coxo, vamos dizer, o ex-coxo agora, né? Ex-coxo. Ele foi curado e entrou no templo saltando e louvando a Deus. Eu tenho por certo que ele, paralítico, não tinha o direito de entrar no templo, né? Não. Agora, então, ele entra, antes não podia ir caminhando, agora ele vai saltando e glorificando a Deus. E achei muito interessante também aqui, diz a nossa lição, logo depois o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Estava observando aqui, o tema de Pedro foi a morte e a ressurreição de Cristo. Eu estava olhando na nossa harpa cristã, no 692, que o título dele é Pelo Sangue. Na terceira estrofe eu gosto muito, ela fala assim, olha, és um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. Então o tema de uma boa pregação não é falar sobre Adão, sobre Moisés, sobre Davi, sobre o apóstolo Paulo, que seja o mesmo Pedro. O tema é falar a respeito de Cristo e este crucificado que ressuscitou para nos dar a salvação. Então as nossas mensagens devem ser cristocêntricas. Aliás, Jesus, quando instituiu a Santa Ceia, ele disse que deveríamos fazer isso em memória de mim. E Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25 e 24, 25 e 26, ele fala, faz isso em memória de mim, e depois diz, anunciais a morte do Senhor até que venham. Então está falando aqui de um culto cristocêntrico, onde devemos anunciar a Cristo, falar também a respeito da sua volta, da sua vinda, anunciar até que ele venha. Então anunciar também está implícito ali a responsabilidade que cada um de nós temos na evangelização das pessoas, para que venham conhecer o Senhor Jesus, né? Então a terceira parte fala Pedro avivado em outras ocasiões, né? Os que o mencionou ali, né? Uhum. Então aqui nós vemos que além do dia do Pentecostes, que nós vamos ver Pedro em muitas outras ocasiões, ele agora agindo pelo poder do Espírito Santo, cheio do poder do Senhor. Fala que a nossa lição, o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Temos referência ali, quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, está no capítulo 4 de Atos. E fala esse fato, teve grande repercussão junto ao Sinédrio, que é o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados, inclusive vemos que Pedro também foi preso em certa ocasião, mas eles ali pregavam a Cristo sem temer as autoridades, cumprindo ali a palavra que Cristo havia dado a ordem para eles pregar o Evangelho. Então, depois que eles foram liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e contaram para eles tudo o que havia ocorrido. Lá em Atos capítulo 4, versículo 29 até o 31. E eles oraram ali, e diz o texto que quando eles oraram, até o lugar estremeceu. Tamanho foi o poder de Deus, né? Temos ainda lá em Lida outro grandioso avivamento, né? Quando Pedro chegou ali, Enéas, que estava paralítico 8 anos, foi curado quando Pedro ora. E Dorcas também, ela ressuscitou dos mortos ali em Jope, quando Pedro ora por ela, após ela ter morrido ali. Vemos ainda lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, Pedro também agora, pelo poder do Espírito Santo, nesse avivamento, que começou o dia de Pentecostes, cujo avivamento ele conservou até o final da sua vida. Lá no 2 Pedro ele fala também agora de acontecimentos apocalípticos, que hão de acontecer ainda antes da vinda do Senhor Jesus, e outros que deverão acontecer na consumação dos séculos. Então vemos que Deus usou poderosamente o apóstolo Pedro, com essa revelação escatológica. Aleluia. São dois homens, parecem dois homens, mas é o mesmo homem. É um antes e um depois. E graças a Deus, é uma das coisas mais lindas que eu vejo, depois de um homem ter um encontro, uma mulher ter um encontro com Cristo. Muitas vezes, o privilégio é óbvio, né? Que você pudesse nascer num lar cristão e ter uma vida cristã frutífera, né? Como no caso do pastor Neemias. Mas eu também acho muito lindo, que aconteceu com a minha vida e muitas vidas, é você ver que um homem
uma mulher existe, poderia ter existido um antes e um depois. E que esse depois, as pessoas olham de forma... Não, realmente Deus existe, porque se a vida desse rapaz, dessa moça, desse homem, dessa mulher mudou, é porque algo especial tem no meio dos crentes. Aleluia. Pastor Neemias, eu preciso chamar o nosso próximo intervalo. E nós já vamos vir para o nosso terceiro bloco, para a nossa conclusão, mas o fato é que o Evangelho, o poder de Deus, irmãos. A Bíblia diz que um dia que um homem e uma mulher têm um encontro com Cristo, ela não tem como viver, ela não tem como mais ter a mesma vida, ela passa a ter uma vida diferente. Oxalá Deus, que possamos ser uma bênção nas mãos do Senhor. E já voltamos para o terceiro bloco, nossa conclusão. Olá, meus queridos, você está no canal EBD Dia e nesta pausa nós queremos convidar você, sua família, seus amigos para participar da Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, a partir das 8h30, na Assembleia de Deus, mais próximo da sua casa. Meus queridos irmãos, nós já estamos indo para o nosso segundo intervalo e já voltamos para o terceiro bloco e com a nossa conclusão. E já estamos de volta com a sua EBD em Dia para o nosso terceiro bloco e para a nossa conclusão, salientando pela alegria de mais uma vez ter o pastor Neemias conosco. Pastor Neemias vai falar sobre Pedro, né? Estamos falando sobre Pedro e vamos falar agora sobre a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. O senhor tem liberdade, se quiser comentar sobre esses pontos aqui? Muito bem, então a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. A igreja atual Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé, daí a reveladora pergunta que o Senhor Jesus fez. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará ele fé na terra? Lucas, capítulo 18, versículo de número 8. Vemos aqui o próprio Senhor Jesus fazendo essa advertência. Porventura o Filho do Homem achará fé na terra? O que nós podemos ver aqui? Então Jesus estava se referindo, será que a fé é coletiva de toda a igreja, ou a fé de modo individual em cada pessoa? Podemos crer que nas duas situações, né? Então a fé individual e a fé coletivamente. Então na vinda de Cristo, em outras palavras, o Senhor Jesus poderia dizer assim, na vinda de Cristo, os crentes será que estariam ainda buscando por Ele, buscando pelo Senhor Jesus? Isso hoje nós podemos talvez ter uma compreensão um pouco melhor. Continuar firme na mesma fé, na mesma esperança, buscando na mesma intensidade, diante de tudo isso que nós estamos testemunhando hoje, né? Diante de tanta injustiça, diante de tantas perseguições, diante até mesmo de tanta incredulidade. Está vendo essa semana uma reportagem em certo país que no último ano o satanismo aumentou 200%. Jovens adolescentes que estão adorando de modo deliberado a Satanás, o príncipe das trevas. O que é isso? Acontecimento nos últimos tempos. Enquanto muitos acham que vai haver um avivamento antes da vinda do Senhor Jesus, o próprio Jesus pergunta, porventura o Filho do Homem achará fé na terra? Claro que os verdadeiros adoradores do Senhor Jesus, os santos, tiveram esse avivamento, começou quando receberam o batismo com o Espírito Santo, e eles o conservarão até a volta do Senhor Jesus, ou até quando o Senhor Jesus nos chamar. Então, meus irmãos, nós devemos de orar sempre e nunca desfalecer. Aliás, no capítulo 8 e o 18 de Lucas, e o versículo 1, onde tem essa mesma pergunta, Jesus fala assim, a respeito do dever de nós orarmos sempre e não desfalecermos. Então, esse versículo está fazendo referência a esse versículo que Jesus falou da necessidade de orarmos e não vacilarmos nunca. Fala sobre consistência, né? Então, assim, a igreja atual, ela tende, o mundo atual tende para um descambamento, um desviar-se. A Bíblia diz a frieza, por se multiplicar a iniquidade. Nos últimos dias, o amor de muitos se vai esfriar, né, pastor Neemias? Então, assim, mas a igreja precisa, nós como igreja, precisamos estar cientes e conscientes do nosso papel influenciador nesta geração, porque nós só temos uma vida para servir a Cristo. Eu, Luiz, tenho só uma vida para influenciar, pastor Neemias. Nós só temos uma oportunidade, não são duas ou três.
como algumas doutrinas, né, espíritas comentam que nós teríamos oportunidades. Não, nós cremos em Hebreus 9, 27 está dito, para os homens está destinado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. Nós fomos salvos um dia, pastor Neemias, nós temos que trabalhar para conseguir galardão, irmãos. Se ele disse que tem coisa a mais, para nós tem coisa, vamos buscar, pastor Neemias, galardão, vamos trabalhar para Jesus, porque eu só tenho essa vida para gastar para Ele. Aqui na segunda subdivisão, na terceira parte, fala tempos de multiplicação da iniquidade. Diz aqui que Jesus alertou seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Eu gostaria de ter dado uma olhadazinha juntamente com os irmãos, Mateus 24, do versículo 4 até o 14, né? Do versículo 4 até o 14, quando nós vemos aqui Jesus falando a respeito do princípio das dores, né? Dizendo que muitas coisas viriam acontecer. Muitos aparecendo para enganar as pessoas, dizendo que é o Cristo, rumores de guerra, nação contra nação. E ele falou também no versículo 8, a respeito dos princípios das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E diz aqui no versículo 10, e muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso vem acontecendo em alguns países do mundo, onde tem se levantado perseguição, e certamente outros países ainda terão esses infortúnios, essas provações antes da vinda de Cristo. No versículo 11 falou que se levantariam falsos profetas, que a muitos eles enganariam. E nós estamos presenciando, irmão, tudo isso hoje ao redor do mundo, no nosso país. Eu creio que em todas as cidades acontece isso. Daí a necessidade de cada um de nós, todos os membros do corpo de Cristo, conhecer a palavra de Deus, vigiar para não serem enganados, que para muitos ainda pode chegar um tempo de que não terá mais um pastor aconselhando diretamente devido ao cerceamento da liberdade, e quem sabe em muitos lugares, até muitas igrejas, não poderão mais reunir os seus fiéis. Então nós estamos num tempo em que cada um de nós devemos ter experiências pessoais com Deus, estudando a sua palavra, buscando a face do Senhor, para que não venhamos sofrer o dano dessas provações pela multiplicação da iniquidade, assim nós estejamos salvos por conhecer a palavra de Deus e estar com os nossos pés firmados sobre a rocha que é Cristo. É verdade, pastor Neemias. Eu estava aqui pensando, falando, e eu estou aqui viajando sobre a questão da multiplicação da iniquidade e dos tempos trabalhosos que virão. A Bíblia diz que, não vou entrar no mérito da questão, homens amantes de si mesmos, né, não aguentarão ouvir essa doutrina, mas amontoarão para si doutores segundo as suas próprias, os seus desejos, suas próprias concupiscências. Então o evangelho genuíno, ele transforma, ele emana poder, ele emana graça, mas ele também requer renúncia. E requer que mesmo em tempos difíceis, pastor, a igreja que segue triunfante, ela continua trabalhando, se movendo, porque ela não para, né? Ela continua agindo, como esse organismo vivo, ela não para. E aí eu estava pensando, ontem, né, essa semana, até onde a gente vai estar vendo que a próxima lição sobre Estevão, até onde, eu estava estudando sobre Estevão, até onde eu estou disposto a ir por amor a Cristo? Que evangelho tem vivido? Que evangelho essa geração tem vivido? Até onde essa geração está disposta a ir por amor a Cristo? Essa pergunta, eu fiz para mim essa pergunta, até onde eu iria por amor a Cristo? Então aqui agora na última subdivisão, na terceira parte, a igreja será arrebatada. Então nós sabemos, a palavra de Deus nos ensina de modo muito claro, o próprio Jesus falou, o apóstolo Paulo, outros apóstolos também, como Pedro, o próprio Pedro, falaram a respeito desse dia glorioso que nós estamos esperando. No entanto, enquanto ele não chega, nós temos provações, não sabemos o que nos espera ali na frente, porém nós não estamos preocupados com isso, né? Apenas nós devemos de conhecer a maneira que o adversário age para nós não sermos surpreendidos pelas suas artimanhas e assim
permanecermos firmes até a volta do Senhor Jesus, né? Então, a conclusão, posso falar sobre a Pode, conclusão? por favor. A conclusão da nossa lição, então, fala que o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Vimos isso, então, no decorrer desta aula, o Pedro antes do Pentecoste e o Pedro após o Pentecoste, quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, e vimos como ele conservou isso durante todo o seu ministério. Cabe aqui a cada um de nós nos perguntarmos para nós mesmos: que mudança o Espírito Santo tem produzido na minha vida, tem produzido na sua vida? Nós temos produzido também o fruto do Espírito, porque quando se fala na atuação dos dons espirituais, são dádivas que Deus deu para os seus fiéis, para os seus servos. Agora, aquilo que nós produzimos para a glória de Deus, então nós conhecemos como fruto do Espírito. Esse é importante, talvez seria até mais importante, enquanto os dons são para a edificação da igreja, para a salvação dos pecadores. O fruto do Espírito é aquilo que eu estou produzindo para a glória de Deus, aquilo que glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Nos trará também a recompensa, o galardão no tribunal de Cristo. Então, que o batismo com o Espírito Santo na nossa vida não se resume apenas numa experiência pessoal, uma experiência agradável, maravilhosa, que faça parte apenas da nossa história, mas que essa experiência venha a ser contínua, né? Uma experiência contínua da realização no reino de Deus de obras através da ação, do poder e da orientação do Espírito Santo, né? Então, que Deus torne esse avivamento continuado nas nossas vidas, na vida do corpo de Cristo, na vida da igreja, na vida dos professores, enfim, na vida de todos nós, e que isso possa glorificar o nome do Senhor. É uma alegria muito grande. Fica a pergunta, professor, né? Você que tem o privilégio e a responsabilidade de ser a boca de Deus, né? Para as pessoas que te ouvem, fica a pergunta para mim e para você: até onde estamos dispostos a ir por Cristo? A tradição nos conta que Pedro, quando descobriu que ia morrer, a tradição, crucificado, diz: olha, eu estou pronto, estou prontíssimo. O primeiro Pedro teve medo de uma criada. O segundo Pedro disse: olha, eu estou pronto a ser crucificado. E não, mas pelo amor, não me crucifiquem igual o meu mestre, me crucifiquem de ponta para baixo, eu não sou digno. A Bíblia diz que a história e a tradição da igreja diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. O homem foi até o fim, né? Que possamos ir até o fim, né, pastor Neemias? E na lição que vem fala o Estevão mártir, e nós, como testemunho de Cristo, no grego, o sinônimo significa mártir. Então, testemunho é ser um mártir. Que Deus possa nos abençoar, possa te usar, professor. Agradecer mais uma vez ao pastor Neemias, pedir que o Senhor ore por nós, ore pelos irmãos que estão em casa, né? Que Deus possa te usar, que você possa ser um canal de bênção. Deixa Deus te usar, professor. Aproveita o tempo, é só essa vida que você terá para gastar na obra do Mestre. Então se deixe desgastar, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Pastor Neemias, queira orar por nós. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos pelo privilégio que nos concedeste de estarmos aqui juntamente com os teus servos, estudando a tua santa e bendita palavra, que a mesma possa, Senhor, produzir o efeito desejado da tua parte nas nossas vidas, na vida dos professores, de cada aluno da escola bíblica dominical, que possamos em todo o tempo te servir, te adorar, ó Pai. Pedimos essas bênçãos e te agradecemos no precioso nome do teu amado Filho. Amém, amém. Amém. Graças a Deus, queria agradecer a Deus, agradecer ao pastor Neemias, pedir para que você se inscreva no nosso canal, especialmente da Escola Bíblica Dominical. Não esqueça de se inscrever, compartilhar, dar o seu joinha, ativar o sininho das notificações. Que Deus possa te usar, seja bênção nas mãos do Senhor. E essa foi mais um EBD em Dia, e até a próxima, e que Deus te abençoe.